Olá, eu sou o pastor Darcio, nós estamos aqui para mais um serviço de adoração, um culto da família. Então, chama aí teus familiares, chama aí teus parentes, chama aí toda a galera para estar junto com a gente e para estar somando com a gente, para que a nossa família seja uma família cada vez maior, para engrandecer o nome do Senhor. Nós temos aí algumas atividades que nós temos em Zoom, por enquanto tudo em Zoom, né? E também no YouTube. Então você pode se agregar aí com a gente, você pode se conectar aí com a gente e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Bom, nos dias de hoje a gente se relaciona com muita gente, a gente fala com muita gente, a gente fala com muitas pessoas. Quando você vai no posto por gasolina, quando você vai na padaria comprar pão, quando você vai no açougue comprar carne, quando você vai no mercado, enfim, você se relaciona com muita gente, né? Os nossos relacionamentos são intensos, por telefone, por WhatsApp, né? por Facebook, por tanta coisa que a gente se relaciona. Muitas vezes tiramos conclusões erradas por não conhecermos de verdade as pessoas. Então, você pode até dizer assim, porque o Bolsonaro é um genocida. Pois é, você conhece o cara? Eu conheço. Não, você não conhece o cara. Você vê o cara, mas conhecer é caminhar junto, é andar junto, né? É esse conhecer que nós estamos falando. Nós não estamos falando de, eu também conheço o Biden, eu também conheço o Obama, eu conheço um monte de gente, mas, na verdade, eu não ando junto com eles. E o que a gente quer falar hoje é sobre andar junto. O conhecimento e a intimidade vêm no relacionamento. E é isso que a gente quer falar hoje. O que a gente quer falar hoje? Nós queremos falar sobre crescendo nossa relação com Deus. E aí você pode até achar meio estranho, falar, poxa vida, lá vem esse pastor querendo pegar no meu pé. Não, não estou querendo pegar no teu pé, não. Você tem liberdade. Né? Até no versículo que nós colocamos para a meditação no dia de hoje, nós falamos que a coisa mais importante do cristão é a liberdade que Jesus dá para ele. Então você tem liberdade, né? Você tem liberdade para você fazer o que você quer. Nosso comportamento deve crescer com a nossa idade. Na verdade, a gente deveria ter comportamento diferente à medida que a gente vai ficando mais experiente. Não é mais velho, não é mais experiente, né? Eu costumo dizer que eu sou jovem há mais tempo, só isso. Não sou velho, eu sou jovem há mais tempo. A gente espera, né? A gente espera que com a nossa idade a gente amadureça. O amadurecimento é um negócio que muitas vezes é doído. Então, hoje a gente vê adolescentes hoje com 40 anos. A gente vê adolescentes hoje, né, com 50 anos. A gente vê crianças hoje com 60 anos. Pastor, mas sabe, a gente sobe, depois desce. Tudo bem, pode subir, descer, né? Mas, quando eu falo crianças com 60 anos, eu estou falando de crianças com atitudes, senhores de 60 anos com atitudes de criança. E não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que nós tenhamos uma relação com o nosso crescimento. E a gente vê isso em 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui Paulo, ele está falando, o capítulo 13, ele fala de amor. Ele fala de um amor sincero. E quando ele fala que ele falava e sentia e pensava como menino,
é que ele ainda não sabia o que era esse amor. Ele não sabia o que era essa sensação, né? E eu ouvia uma criança perguntando para uma menininha pequenininha perguntando para o pai o que era amor. E o pai foi explicar para a criança, olha, amor é quando você vê uma pessoa e te dá um monte de bichinho na barriga, você começa a sentir uns negócios assim. Isso é amor. Ah, então tá bom. Então, estamos falando de uma criança de 4, 5 anos. Então tá bom, deixa por aí. Paulo fala aqui do quê? De amadurecimento. Ele não fala de outra coisa. Ele fala que ele falava, sentia e pensava como um menino. Mas ele cresceu. Ele deixou as coisas de criança. E muitas vezes na nossa vida a gente não deixa as coisas de criança. No nosso relacionamento com Deus, a gente continua sendo criança. Ai, pastor, mas Jesus diz que a gente tem que ser como criancinha para entrar no reino de Deus. É verdade, é o que diz na Bíblia. Ele diz que a gente tem que ser inocente como criança. Ele não diz que eu não posso amadurecer, que eu não posso ter. Ele não diz isso. Porque se ele tivesse dito isso, na verdade, ele não iria querer que você e eu, que a gente amadurecesse. E é exatamente o contrário. Ele quer que você e eu tenhamos um amadurecimento. Tenhamos comportamento e atitude de adulto. Ai, pastor, mas é tão difícil ser adulto. Pois é, querido. O melhor momento da tua vida é até os seus 6, 7 anos. Depois, negão, acabou a moleza. Acabou a moleza. Você tem que crescer. Você goste ou não, você tem que ter atitudes, né, e posicionamentos de adulto. E a nossa vida espiritual é igual. É igual. Nós temos que crescer o nosso relacionamento com Deus. Eu não posso manter o meu relacionamento com Deus da mesma forma quando eu aceitei a Jesus. Para. E a gente tem tantos exemplos de pessoas que estão metidas na igreja há 200 anos, que têm cargos, que têm funções, enfim, que tem tudo que você possa imaginar, que seria de uma pessoa madura espiritual. E, na verdade, não é. O comportamento continua sendo um comportamento de criança. Assim como o nosso crescimento físico deve ser o nosso crescimento espiritual. Não? Nós temos que crescer. E esse crescimento espiritual ele só acontece quando? Quando eu conheço o Deus que eu sirvo. Quando eu tenho uma relação com Ele. Né? Eu conversava com uma pessoa e dizia assim, olha, eu não quero saber o que o outro vai pensar. Sabe por quê? Porque eu não quero mais saber. Isso aí não vai mudar a minha vida, isso não vai mudar o meu relacionamento com Deus. Nós temos que crescer. Nosso crescimento espiritual não vem pelo nosso relacionamento com as pessoas que a gente vai numa igreja, num edifício, né? E tem lá milhares de pessoas, e não vem pelo relacionamento que você tem. Todo mundo me conhece, uma igreja com 2.000 membros, todo mundo te conhece. O teu crescimento não vem por isso. Não vem pelo relacionamento que você tem com o pastor. Olha, o pastor vai na minha casa, o pastor me convida para ir na casa dele, né? Eu conheço a esposa do pastor, é uma grande bênção. Isso não é crescimento. Isso se chama relacionamento e não é crescimento espiritual. O tempo que você tem na igreja, o tempo que você tem na organização, no ministério que você está aí, sei lá, como é que você chama isso? Ah, eu tô lá na minha igreja, a igreja não sei das quantas, né? Eu estou lá há 5 anos, há 30 anos, não importa quanto tempo. Isso não determina o teu crescimento espiritual. Ou o posto que você ocupa dentro da organização, né? Ah, não, porque eu sou diretor do departamento de não sei o quê. Ah, porque eu canto, eu sou do louvor, eu sou... Não quer dizer nada. Ou se faço parte até mesmo da direção da igreja. Eu sou do corpo
consultor da igreja. Isso aí não mostra que você tem um crescimento espiritual. Na verdade, não mostra que você é um adulto espiritualmente falando. Mostra que você tem alguma posição lá. Ou seja, o nosso crescimento, ele vem do nosso relacionamento, não com as pessoas, não com o pastor, não com os irmãos. Se bem que a gente tem que ter esses relacionamentos, mas ele não vem por isso. Ele vem pelo nosso relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas é difícil. Pois é. Então, uma coisa que nós falamos no estudo passado, né? Ser cristão não é para covarde. Ser cristão não é para frouxo. Ser cristão não é para as pessoas que quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Ser cristão é para corajoso. Tem que ser corajoso. Sabe por quê? Porque você vai lutar contra este mundo. Esse mundo que jaz no maligno. Oh, pastor, está amarrado, é muita luta. Pois é, querido, é muita luta se você está sozinho. Se a gente vai lá para ver a experiência de Eliseu, se a gente volta para 2 Reis, a gente vai ver o quê? Que os anjos do Senhor estão à nossa volta. Nosso crescimento espiritual depende do nosso relacionamento com Deus. E é duro para os mole. Né? Se você é frouxo, desculpa. Vai para outra religião, vai buscar outro Deus, faz qualquer outra coisa. Agora, se você quer ser cristão, se você quer ter as marcas de Cristo na tua vida, se você quiser, como nós vimos lá sobre o fruto, se você quer estar enxertado na rocha, se você quer estar enxertado em Jesus Cristo, se você quer produzir fruto, se você quer ser podado, que vai ter que ser poda. Pois é. Então aí vem ser cristão. Se você não quer nada disso, querido, vai ser qualquer outra coisa, vai ser crente, vai ser qualquer outra coisa aí. Né? Procura qualquer outro lugar para você ir, porque não é com Jesus. Deve ser com Genésio, com Jesus não é. Porque as coisas... A palavra de Deus diz que as coisas de Deus são conquistadas à força. E não é pela minha força, mesmo porque eu já não tenho muita, né? Não é pela minha força, é pela força do Espírito Santo de Deus, que deve estar dentro de cada um de nós. Se não está também, pode parar, negão. Muitos de nós buscamos palavras e buscamos organizações ou igrejas que se ajustem à nossa vida e à nossa comunidade. A nossa comodidade, o nosso conforto. Conveniência. Aqui a minha assessora. A minha assessora. Conveniência. E a gente busca, né? E eu recebo, estava comentando com uma pessoa agora há pouco, eu recebo vídeos, e aí quando eu recebo o vídeo e ninguém pergunta nada, tá bom, aleluia, eu não preciso ver. Né? Agora, se você me manda um vídeo e fala, pastor, o que você acha? Ai, Deus da glória, lá vou eu tenho que ver, ainda que seja um absurdo. Né? Teve uma pessoa que me mandou uma dessas correntes aí, e eu fiquei mais ou menos... Olha, só para você ter uma ideia, tinha 17 vídeos. Então, eu tinha que ver todos para eu poder dar uma conclusão para a pessoa. Pastor, isso aí é de Deus. Pois é. Então, eu tive que ver. Né? Então, assim, eu me incomodo em ver? Na verdade, eu não me incomodo em ver. Né? Eu me incomodo se você não tem o que fazer e acha que eu também não tenho o que fazer. Eu tenho o que fazer. Então, muitas vezes, a gente recebe vídeos de palavras de igrejas de outros países, de outros estados, de pessoa que, né, não tem nada a ver. E aí você fala... Muitos
de nós buscamos palavras ou organizações ou igrejas que se ajustem, muitas vezes, à nossa vida e ao nosso pecado. Então, você vê uma palavra, por exemplo, que você vê a teologia da prosperidade, quando alguém fala para você assim, não, porque se você tem que dar, porque quando você dá para a igreja, Deus vai te trazer, vai te multiplicar 30, 60 e a 100 por um. É verdade? Não, é mentira. Mas não está na Bíblia? Está na Bíblia, mas leia o contexto. Leia o contexto. Não, mas espera aí, pastor, mas isso aí é bom para mim, porque eu estou precisando de grana. Eu quero ter uma casa nova, eu quero ter um carro novo, eu quero... E daí que você quer ter? Você acha que o reino de Deus é a poupança Delfim, onde você vai, põe lá o dinheirinho e depois... Não, não é não, querido. O reino de Deus é conquistado à força. Mas muitas vezes a gente vai buscar umas palavras dessa. Por quê? Porque é isso que move a minha vida. Move a minha vida, sabe o quê? É eu estar onde eu quero estar. Então eu vou buscar a palavra. É como aquele cara que gosta de vinho e fala assim, não, mas Paulo falou para Timóteo lá, toma vinho. É verdade? É verdade. Veja o contexto da palavra. Timóteo, toma vinho, porque vinho é bom para o teu estômago. Agora, se você e eu concordamos que a Bíblia não se contradiz, não é? A própria Bíblia diz que você não deve ser dado ao vinho. A própria Bíblia diz, em trechos diferentes, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. A briga. Pois é, mas a gente busca, muitos cristãos buscam, né, palavras e lugares que sejam convenientes à sua vida e ao seu pecado. E vão achar? Lógico que vão achar. Não tem a igreja gay? Não tem a Bíblia gay? Vai achar? Lógico que vai achar. Sabe por que vai achar? Porque a igreja vai ser arrebatada. Nós estamos acabando os tempos, filho. Ei, mas eu ouço isso desde que eu era menininho lá em Dracena, pode ser onde você queira, em Barbacena. Era pequenininho lá em Barbacena. Pois é, querido, eu também. E aí? Bom, e aí? Eu acho que hoje, né, eu tinha 13 anos quando eu me converti, 12 para 13 anos, né? E eu já ouvia falar nisso. Então, se com 13 anos, eu tenho 66. Se com 13 anos eu já ouvia falar nisso, hoje está mais perto. Não é? Hoje está mais perto. Nós já caminhamos aí 53 anos. Né? Está mais perto. Então, creia que Jesus está voltando e creia que a gente tem que fazer diferença. Buscamos palavras que nos convenha, buscamos palavras que se aderem ao nosso pecado ou ao desejo do nosso coração, a nossa ansiedade, né? Eu quero, ai, sabe o que? Eu quero dar certo. Querido, você dá certo quando aceita Jesus. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e estar dando errado. E você pode não ter nenhum dinheiro e aceitar Jesus e estar dando certo. É assim que funciona. Quando você quer trazer a palavra, acomodar a palavra para aquilo que você quer viver, desculpa, não vai dar certo. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E muitas vezes a palavra que você busca, você manda para mim ou manda para outras pessoas e o que você quer fazer, na verdade, é confrontar aonde você está. Eu tenho alguns exemplos aí, né, de pessoas
que estão em determinada igreja, mas traz vídeos de igreja que estão em outro estado, em outro país, em outra galáxia, em outro sei lá o quê, e traz uns vídeos aí, para quê? Para confrontar quem está pregando naquela igreja. Querido, você não está satisfeito? Sai daí. Você é guiado pelo Espírito? Eu sei que eu sou guiado pelo Espírito. Muitas vezes eu não concordo no que ele fala para mim, mas eu sou guiado pelo Espírito. Se você é guiado pelo Espírito, ele vai te tirar daí. Se aí não é o lugar que você quer ficar. E você faz isso como se houvesse uma competição. Ah, não, sabe o que é? Eu gosto do pastor fulano de tal. Querido, vai lá, ouça o pastor fulano de tal. Não, esse pastor Darcy aí é muito chato. Eu sei, não fala uma novidade. Eu sei que eu sou chato. Né? Eu sei que eu pego pesado, eu sei disso, mas fala uma novidade. Então, se você quer colinho, desculpa, você está no lugar errado. Algumas pessoas falam assim, ah, mas você parece o pastor presbiteriano Nicodemos. Pois é, querido, parecer a gente pode parecer, mas ele é ele, eu sou eu. Não existe competência. Não existe competição, competência em espanhol. Desculpa aí. Recebo de irmãos todas as semanas. Eu recebo pregações, recebo vídeo, recebo música. Que eu estou satisfeito. Né? Queremos confrontar ou expor alguém. Quando a gente faz isso, a gente está querendo ou confrontar ou expor alguma pessoa. Esquecemos que somos irmãos. Tem uns que parecem primo, mas esquecemos que somos irmãos. E que temos a mesma Bíblia, que nos dá todas as respostas. E muitas vezes a gente não quer ir atrás da Bíblia, porque a Bíblia vai incomodar. Incomoda. Incomoda o inferno. Se a Bíblia está te incomodando, queridão, fique esperto. Ainda assim, buscamos as respostas que nos convêm, ainda que seja dentro da Bíblia. E vemos o que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento espiritual. E quando ele fala aqui, não mais sejamos como meninos. Ai, pastor, o batismo é por imersão, por aspersão. Querido, não importa, importa que você seja batizado. Ai, pastor, mas e se eu tiver e se meu pai está lá na UTI, ele quer ser batizado? Pode. Se ele pode entrar na água, vai por aspersão. Você não pode entrar na água? Não pode entrar na água. Então não vai por aspersão e acabou. Ai, pastor, meu pai aceitou a Jesus, mas será que ele vai para o céu se ele não se batizar? Querido, isso é leite, por favor. Não mais sejamos como os meninos. Nós temos que crescer, nós temos que ter atitudes maduras. Pelo amor de Deus, nós estamos, sabe, que nem o cachorro correndo atrás do rabo. É o que a gente está fazendo. Gente está morrendo, está indo para o inferno sem conhecer a Jesus. E sabe o que nós estamos preocupados? Se o batismo é por imersão, por aspersão, quem é que pode tomar Santa Ceia? Ah, meu filho de 10 anos pode. Ah, não pode. Por quê? A igreja? Para com isso. Nós temos que crescer em atitudes e crescer em amadurecimento. Nós temos que ter atitudes mais maduras, a gente não pode ficar mais brincando de ser cristão. Brincando de ser cristão. Nós falamos no estudo de quinta-feira sobre o fruto, né? E a gente falou sobre o Espírito Santo não é um espírito de brincadeira. Eu não sei como é que você tem tratado, como é que você tem se portado com o Espírito Santo, se é que ele está junto com você.
E a gente vê muita gente se movendo, muita gente tendo atitudes carnais e se chamam cristãos. Desculpa. Como crianças, somos levados. Quem é levado? A criança é levada. Quem é levado? É levado aquele que não tem direção, deixando-nos levar por aparências e por conveniências. Ah, sabe, eu vou naquela igreja, sabe por quê? Porque aquela igreja tem ar-condicionado, aquela igreja tem um pessoal que canta, que é um louvor, aleluia. Tudo fachada, não? Só fachada. Pelas aparências, a gente vai pelas aparências. Deixamos nos levar por palavras e lugares que são bonitos. Que palavra tem esse homem? Pois é, a palavra que você tem, não é a palavra que eu tenho, que o pastor XPTO tem. Não, a palavra é a palavra de Deus. Deus, ele fala com você e comigo até através de uma mula. Falou com Balaão. Mas a gente tem que estar antenado com Deus. Por todo vento de doutrina. Vamos estar buscando doutrinas que nos convenham. Vamos buscar uma doutrina que nos convenha. Então a doutrina... tem uma igreja aí que diz que pode ter casamento misto. Pode ter casamento gay. Pode ter bigamia. Desculpa. A palavra não diz isso. Todo vento de doutrina. O apóstolo Paulo, ele fala aqui. Por quê? Porque lá na igreja de Éfeso, né, tinha a rainha Diana dos Efésios. Era uma deusa, a deusa da prostituição. Então, tinha um problema lá pra caramba. Por quê? Porque dentro do templo, né, havia prostituição e era sagrado. Ou seja, Paulo pegou pesado por todo vento de doutrina, e muitas vezes isso acontece comigo e com você, que a gente ouve um negócio, eu acho que é por aí. Não, agora eu acho que é por aí. Querido, a palavra está aí, vai ler a palavra, vai consultar a palavra, vai ser dirigido pelo Espírito Santo, que deveria estar dentro de você. Não se deixa levar por qualquer coisa. A grama do vizinho sempre é mais verde do que a sua. Olha como é a grama do vizinho. Pois é, cuida que nem ele cuida. A galinha do vizinho também é sempre mais gordinha, né, do que a tua. Pois é, o cara dá milho, o cara dá ração, ele cuida da galinha. Homens pela astúcia, é o que diz a palavra. Essas são as artimanhas que o inimigo utiliza para perdermos o nosso foco. E você vê aí muitos pregadores, muita gente, falando de coisas que a Bíblia não diz, incentivando pessoas a fazer o que a Bíblia não diz que é para fazer. Homens pela astúcia. Muitas vezes a gente permite isso e nós perdemos o foco e perdemos o chamado que Deus tem para a nossa vida. Perdemos o nosso objetivo. Nosso objetivo, Jesus Cristo. Não, pastor, a minha igreja... Jesus Cristo. A igreja que você vai fala de Jesus. A igreja que você vai vive Jesus. Você como igreja vive Jesus. É isso, querido. É isso. O que muitas vezes acontece é que nós estamos acomodados e tudo que vem a gente absorve como se fosse uma esponja. A gente absorve como sendo uma verdade. E, na verdade, é uma mentira. Não, mas é o pastor que está falando. Não importa quem está falando. O próprio Jesus disse, se vier um anjo e te pregar um evangelho diferente desse, rechaça ele.
seja anátema. Meu, caia fora. Não existe um evangelho diferente deste. Eles querem que nós percamos a nossa visão. Induzem ao erro. É o que diz o versículo. Induzem você e eu ao erro. Quando nós não conhecemos a palavra, quando nós não entendemos a palavra, quando nós não vivemos a palavra, quando o nosso objetivo não é Jesus Cristo, nos induzem ao erro, querendo nos levar por caminhos que não são os caminhos que Deus tem para a nossa vida. De novo, ser cristão é para forte, não é para fraco. Os caminhos de Deus nem sempre são os caminhos que eu gostaria. E a gente comenta com algumas pessoas, né? De tudo que acontece com a gente, né? E nem tudo é o que a gente gostaria, né, Ney? Que fosse um mar de rosas, não é um mar de rosas. Ah, mas pastor, você não é servo de Deus? Eu sou servo de Deus. Pois é, mas como nós vimos lá no estudo do fruto, para que dê mais fruto, você tem que podar. E a poda é duro. Ok, para nós também. Não é só para você, não. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista é que Deus tem o melhor para cada um de nós. Ele tem o melhor. Ah, Betânia, mas isso daí não é conversa para eu ficar na igreja. Não, querido, você não precisa ficar na igreja, não. Vai para onde você quer. Isso é a promessa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E a gente vê aqui em Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pois é, se você crê na palavra, se você quer seguir a palavra, seguindo a verdade em amor. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece Jesus, você é liberto das garras do inimigo, você é liberto do pecado. Ah, mas também minha vida está boa assim. Não, ok, fica assim, viu? Fica assim e vai para o inferno. Pastor, você está me mandando para o inferno? Não, não estou te mandando. Você está se mandando para o inferno. Eu estou te convidando para ir para o céu, para ter uma eternidade com Jesus. Mas você quer seguir a tua vida. Conhecereis a verdade vos libertará. A única verdade é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única verdade. Não é Genésio, é Jesus. Jesus deseja que nós cresçamos. Né? No estudo que nós tivemos aí do fruto, né? Para que cresça tem que fazer o quê? Tem que podar. Jesus deseja que nós cresçamos. Mas cresçamos aonde? Cresçamos nele. Que a gente não seja enganado, que a gente não seja ludibriado. E sabe quando nós somos enganados? Quando a cabeça não é Cristo. Quando a cabeça não é Cristo, né, a gente é enganado. Cristo deve ser a cabeça. Cristo deve ter o controle de todo o nosso corpo. Cristo deve ter o controle da nossa vida. Pastor, então eu vou ser um robô. Não, querido, você não vai ser um robô. Ele vai te direcionar e você aceita se você quer. É assim. Simples. É simples assim. Cristo deseja que nós tenhamos Ele como nosso referencial de vida. Não pessoas, ou igrejas, ou organizações, ou o que seja. Mas que o nosso referencial seja Jesus. Não seja outro. Que nós tenhamos a aparência de Jesus, que nós tenhamos as marcas de Jesus. Mas é a decisão de deixar de ser criança. A decisão de deixar de ser criança é minha e sua. De crescer nesse relacionamento com Deus é minha e sua. Eu não posso ter por você, nem você pode ter por mim.
nós temos que tomar a decisão. Essa decisão tem que ser nossa. Essa decisão tem que ser minha e sua. A decisão do crescimento. A decisão de deixar de ser crianças, de se deixar de ser meninos e meninas espirituais e sermos adultos. E a gente tem o quê? A gente tem aqui uma palavra em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Se vós permanecerdes na minha palavra. Querido, permanecerdes na minha palavra. Você tem que deixar de ser tico-tico no fubá. Você tem que deixar de ora tá lá e ora tá cá. Você nem é de Deus, nem é do diabo. Ou seja, se você não é de Deus, você é do diabo. Se permaneceres na minha palavra. Jesus deseja que nós busquemos estas decisões em sua palavra. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É o que disse Jesus. Se vós permaneceres na minha palavra, temos o quê? Que ser perseverantes. Pastor, sabe o que é? Cansei de ser crente. Pois é, crente você vai continuar sendo o resto da vida, viu? Cansei de ser cristão. Pois é, querido, se você cansou, é porque você nunca foi. Eu tenho, né, isso não é nenhum estudo teológico, mas você sabe que eu sou matemático, eu gosto das coisas, né? Tudo tem que ter uma lógica, né? Você já deve ter ouvido, mas olha, ele tinha tantos anos de cristão e agora ele desviou. Pois é. Só sai da via quem nunca teve na via. Você não pode desviar. Se você teve uma experiência com Jesus, quem é que pode tirar essa experiência? Eu me decepcionei. Querido, foi com Jesus que você se decepcionou? Por favor, nós temos que ser perseverantes. A verdade vos libertará. Somente Jesus é a verdade. Somente Jesus pode nos libertar das garras do inimigo. A gente tem passado aí uma semana dura, né, Nil? Uma semana de muitos sonhos, uns negócios muito atribulados, né? E quando você acorda, né? O que você faz? Eu viro do outro lado, eu levanto, vou no banheiro. Não, eu vou orar. Eu vou orar. Senhor, se esse sonho é teu, revela. Se ele não revela, não é dele. Acabou. É o diabo. É o diabo. Pastor, então o diabo tá te peneirando. Pois é, querido, se o diabo não te peneira, alguma coisa está errado. Se o diabo não te tenta, se o diabo não tira a tua paz, alguma coisa está errada. Como vimos, o Senhor, Ele quer que nós estejamos enxertados nele. Só quem está enxertado nele é aquele que é cristão. Pastor, mas eu creio em Cristo. O diabo também crê em Cristo. Ser cristão é estar enxertado na videira. Ser cristão é dar fruto. Ser cristão é ter atitudes adultas de cristão. Ter atitudes adultas de relacionamento com Deus. E dar fruto. Se não dá fruto, negão. E, de novo, a decisão de termos essa relação de crescimento com Deus também é nossa. É tua e é minha. Eu não posso terceirizar para mais ninguém isso aí. Deus te dá uma oportunidade, como nós falamos domingo passado sobre a oportunidade. Deus, Ele quer que você decida.
Você tem que tomar a tua decisão. É você que vai tomar a tua decisão, não sou eu. Ou seja, você que tem que decidir se você vai querer uma relação crescente com Deus. A decisão que você tomar, ela pode ser uma decisão para a vida ou para a morte. Se você decidir que, sabe o que é? Esse negócio de ser cristão é muito duro para mim. Pois é, querido. O inferno vai ser mais duro do que isso que você está pensando que é. Deus deseja o meu crescimento e o seu crescimento. Deus deseja que você e eu deixemos de ser crianças espirituais. Mas isso depende só de mim e de você. Não depende de mais ninguém. A parte de Deus, Deus já fez. Deus mandou Jesus para morrer por você e por mim, para que você e eu tivéssemos essa oportunidade, para que você e eu pudéssemos ter essa decisão de crescermos espiritualmente. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida que o Senhor tem dado para nós. Obrigado, Senhor, pela liberdade. Liberdade de escolher o que eu desejo para a minha vida. Uma liberdade que o Senhor não impõe sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade de escolhermos ser cristãos, escolhermos seguir a Jesus, escolhermos estar enxertados nesta videira, Pai. Pai, obrigado, Senhor. E agora, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, por cada um que está nos ouvindo, cada um que está nos assistindo agora, Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar falando no coração de cada um de nós, Pai. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar dando esta liberdade de escolha, para que cada um de nós, Senhor, possamos crescer, Senhor, no nosso relacionamento contigo, de deixarmos de ser religiosos, Senhor, e sermos verdadeiros cristãos. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos e faz, Senhor, a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado porque você esteve conosco até aqui. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode escrever aqui embaixo e a gente vai responder para você e entrar em contato com você se você deixar um contato aí com a gente. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e espere novidades aí para o próximo mês de julho, em nome de Jesus. Tenha uma semana poderosa, uma semana cheia da unção, da graça e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.